Marcos, capítulo 15, versículo 37. Podemos ler? E Jesus, dando um grande brado, expirou. Diga comigo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Podemos sentar? Deixa eu explicar aqui só uns detalhes. Olha, tem algumas pessoas que, quando eles vão ler esse texto, eles ou elas pensam que aquilo que fala é o mesmo significado daquilo que está escrito. Por exemplo, quando fala grande brado, só a palavra brado, que grande vocês sabem o que é. Brado. Aí tem pessoas que falam brando, aí já mudou igual sentido. Brado é uma coisa, brando é outra coisa. A nossa língua portuguesa você tem que tomar muito cuidado. Brado significa o quê? Grito, falar alto. Brando, aí significa uma pessoa calma, algo calmo, sossegado. Expirou, deixou de existir, morreu. Então, esse fato aconteceu quando Jesus estava na cruz. Por isso o tema que eu quero trazer para a nossa meditação nesta noite é uma pergunta. Você vai sair com a pergunta, mas sairá também com a resposta. Por que Jesus morreu? Diga comigo aí, ó. Por que Jesus morreu? Não vá confundir. Não é por quê. Porque nós sabemos. Se for por quê, nós já sabemos a resposta. É por que Jesus morreu. Para você ter uma ideia, a morte de Jesus foi um evento marcante na história da humanidade. Se você estudar essa matéria chamada história, você vai identificar que a história está dividida em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. Então a humanidade, a história da humanidade, ela está dividida nessas duas partes. Nós vamos ver aqui alguns motivos por que Jesus morreu. O primeiro deles foi a ganância de Judas Iscariotes. O que significa ganância? Significa, irmãos, a cobiça, o desejo, a ambição de ganho. Era isso que centralizava no âmago da alma de Judas Iscariotes. Era isso que estava lá dentro da sua alma. E toda coisa que está oculta, um dia há de ser revelada, disse Jesus. Então, Judas, ele era uma pessoa gananciosa.
12 apóstolos, eles foram escolhidos por Jesus. Jesus orou a noite toda e no dia seguinte, dentre a multidão, dentre os seus discípulos, escolheu os 12 apóstolos. Você está vendo? Que se nós não tivermos cuidado, porque eu e você, nós fomos escolhidos também, irmãos. Que não haja nenhuma sombra de dúvida nesta noite, nenhuma vírgula de dúvida na nossa parte, da minha parte, da tua parte, da nossa parte, porque nós fomos escolhidos, irmãos. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 16: não foste vós que me escolheu a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que pedis em nome do meu Pai seja feito. Aleluia, glória a Deus. Então, como Jesus escolheu Judas, Ele nos escolheu. Judas, ele amava o dinheiro e também roubava o dinheiro. Está lá em João capítulo 12, versículos 5 e 6. Por quê? No colégio apostólico, ele era o tesoureiro, era o que andava com a bolsa de dinheiro, do dinheiro das contribuições que Jesus recebia das mulheres, das pessoas que contribuíam com o seu ministério. Então, Judas, ele amava o dinheiro. O problema, irmãos, analisa bem, porque Paulo disse isso lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O problema não é você ter dinheiro, o problema é você amar o dinheiro. Porque nós vivemos num mundo capitalista. Tudo aquilo que você quer, que você necessita, que você deseja, precisa de dinheiro. Tudo nesta terra, tudo. Então Judas, ele era ganancioso, ele amava o dinheiro e ele roubava o dinheiro. Tomemos cuidado para que isso não ocorra, não aconteça, não se manifeste em nós e através de nós. Nunca se esqueça, Judas era escolhido. Assim como aconteceu com ele, se eu e você nós não vigiarmos, pode acontecer também conosco. Pode acontecer conosco. A decisão é sua, é minha, de bloquear a ganância, de bloquear o amor ao dinheiro e de bloquear o roubo, o furto, o assalto e etc. É minha e tua. Por isso, meus amados, além de nós sermos escolhidos, nós também temos que ser prudentes, nós temos que ser vigilantes, nós temos que orar para que isso não aconteça conosco. Só para você ter uma ideia, quando Judas roubou 300 moedas de prata, você sabe o que equivale 300 moedas de prata naquela época? Era o salário anual de um trabalhador do campo. Dava para pagar o ano todinho trabalhador de uma pessoa do campo. E foi isso que Judas roubou. Mas aí, o problema foi a quantidade que ele roubou? Não, irmão, poderia ser só uma moeda. Ele feriu, ele transgrediu, ele ultrapassou o mandamento do
Senhor, não roubarás. A outra coisa que Judas fazia é que ele não suportava a adoração dos generosos. Ele não suportava. A Bíblia diz, lá em João capítulo 13, versículo 21, aquela mulher ao qual derramou o perfume e lavou os pés empoeirados de Jesus, vale ressaltar isso, viu? Porque Jesus usava sandália e estava no deserto, e no deserto é seco, tem poeira, e quando ela derramou líquido, poeira com líquido se torna o quê? Lama. Ela derramou o vaso, o líquido estava no vaso de alabastro, derramou, regou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Se fosse hoje, as irmãs que gostam de fazer chapinha e gostam de estirar o cabelo, ixi, meu irmão, teria dificuldade, mesmo que fosse os pés de Jesus. Se fosse hoje, seria um problema para muitas mulheres. Então Judas, ele não suportava a adoração dos generosos. Irmãos, tem aquelas pessoas que estão perto de nós, mas elas não nos suportam. Você sabia disso? Dentro da tua família, dentro da congregação que você congrega, dentro de qualquer instituição, do trabalho que você exerce, em todos os lugares onde tem pessoas, tem gente que não suporta a adoração. Foi por isso que quando Abraão pegou Isaac e os seus 2 servos e os seus jumentos, o fogo, o cutelo e a lenha, e foi a caminho de Monte Moriá, lá no capítulo 22 de Gênesis. Para Abraão não ter esse problema das pessoas que não adoram, mas querem atrapalhar quem adora, das pessoas que são generosas, sabe o que foi que Abraão falou para os seus 2 servos? Olha, vocês fiquem aqui, segurem o jumento, que nós vamos adorar, depois nós retornaremos. Quem não presta para adorar, só presta para segurar o jumento. Tome cuidado com isso, viu? Não suportava a adoração da mulher. E a adoração é o ato que aquela mulher fez perante os pés de Jesus. E ela se prostrou, colocou a sua testa no chão, proskineu, no grego significa você se humilhar, você se achar inferior e dizer que tem alguém superior a você. E Judas não suportou. Rapaz, essa mulher derramou esse líquido aí, poderia a gente vender e dar aos pobres. Mentira, Judas não estava pensando nisso. Outra, Judas, ele foi avisado, ele teve oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. João capítulo 13 e o versículo 21. Irmãos, todas as coisas que acontecem, Deus, ele nos avisa, Deus, ele nos alerta. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Sabe o que foi que Judas fez? Que a Bíblia diz? Ele deixou Satanás tomar de conta do coração dele. E coração aqui não é essa bomba que tem aqui, não. Coração que a Bíblia fala aqui é a mente. Porque se Satanás controla a mente, ele controla o espírito, a alma e o corpo. Se Deus controla a mente, ele controla a alma, o espírito e o corpo do ser humano. Então Judas, ele teve
a oportunidade porque ele foi avisado, mas ele não deu crédito ao aviso de Jesus. Irmão, não seja uma pessoa teimosa igual Judas. Não seja uma pessoa teimosa. Na sexta-feira, que a Bruna falou aqui, que Deus ele faz a sua vontade e a vontade dele que tem que prevalecer na nossa vida. O Senhor me falou algo aqui que eu vou ter que executar amanhã. E quando ele fala comigo, irmão, não tem negócio de desdobramento, não tem negócio de desvio igual o Jonas fez, não. Quando eu ouço a palavra, ele manda, porque é ele que é o Senhor, é ele que manda, é ele que faz, é ele que tem, é ele que diz, é ele que detém todo o poder nos céus e na terra e debaixo dela. Nós somos escravos dele. Se você não conhece o que significa a palavra servo, viu? É doulos no grego, significa o quê? Escravo, viu? Você não passa de um escravo. Eu não passo de um escravo. Pois é, servo não tem vontade própria, é escravo. Então ele me falou, e amanhã eu vou executar, amanhã. Então ele foi avisado, mas ele não deu ouvido ao aviso de Deus. Nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, ele faz morada em nós, ele faz habitação em nós, nós somos o templo dele, ele está dentro de nós, nós temos vaga para ele, nós abrimos a nossa vida para ele, dizemos assim: entra, faz morada, tira tudo que não é para ficar aqui dentro. E aí o amigo vai mais além, quebra quando tem que quebrar, quebra o vaso. Então ele foi avisado que eu e você, nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, à voz do Espírito Santo, e que nós, quando nós ouvimos ela, nós não venhamos a relutar, ou não venhamos a desconfiar. Será se é minha mente? Será se é o inimigo que está falando comigo? Então ele foi avisado. Nunca se esqueça disso. Sempre você será avisado de algo que vai acontecer. Sempre você será avisado. E se você tiver sensibilidade, você perceberá e não demorar, não vai demorar a tua percepção agir. Outra, por que Jesus morreu? Nós já vimos aqui a ganância de Judas, porque ele vendeu Jesus por ganância também. Ele vendeu Jesus. E olha que a Bíblia diz em Mateus 24, do 14 ao 16. Para você ter uma ideia, quando Judas emprestou o seu coração para que o maligno, para que o calça apertada, o pula-moita, o zetele, o calça frouxa, entrar sobre a vida dele, olha o que Satanás faz com a pessoa. Usou Judas e vendeu por 30 moedas de prata. Antes ele tinha roubado 300 moedas e agora vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que era o valor de um escravo. Olha o que Satanás faz na vida da pessoa que dá lugar para ele. Não, tu vais vender por 30 moedas só. Não é mais não. Não é mais. Só 30 moedas. Já basta. Já é o suficiente. Porque eu considero Jesus como escravo. Satanás poderia ter falado isso, ministrado no coração dele. Porque o Jesus de vocês não tem nenhum valor. Tome cuidado. Não empreste a
sua boca para Satanás, não empreste o seu coração, que é a sua faculdade mental, é o comando da tua vida. Não empreste a sua língua, não empreste os seus ouvidos para ele, não empreste os seus membros para ele, não empreste o seu olhar para ele, não empreste nada para ele, ou não dê nada para ele, ou não venda nada para ele, porque o teu compromisso não é com Satanás, o teu compromisso é com Jesus. Glória a Deus, aleluia. É com Jesus. Aleluia, Jesus. Foi ele que te chamou. Não foi o homem que te chamou, não foi Satanás que te chamou, foi Deus que te chamou. E se ele te chamou, ele se responsabiliza pela tua vida e você tem que dar lugar para ele. Glória a Deus. Em segundo lugar, por que Jesus morreu? Por causa da inveja dos sacerdotes. Anás, Caifás, Alexandre, Rufo e outros mais. Mateus 27, 18. Eles não suportavam a atenção de Jesus aos cobradores de impostos. Lucas 19, 7. Veja bem que havia um poder da religião, que aqui no caso os sacerdotes representavam o poder religioso, e era de Israel, só que Israel estava sendo subjugado por Roma. Quem comandava o poder do Estado era Roma. Por que os judeus tinham raiva de Mateus? Por que os judeus tinham raiva de Zaqueu, que era cobrador de impostos, era chefe? Era porque eles eram judeus e estavam trabalhando para os romanos. E os romanos cobravam os impostos dos